Vivemos tempos de hiperconectividade, onde a distância física não significa mais afastamento. Com apenas um clique, mensagens atravessam continentes, vídeos encurtam saudades e redes sociais mantêm todos ao alcance dos nossos dedos. Mas, ironicamente, nunca estivemos tão distantes emocionalmente. O avanço tecnológico nos trouxe inúmeras facilidades, mas também impôs novos desafios às relações humanas. A constante exposição à vida alheia, a busca incessante por validação digital e a substituição de diálogos profundos por interações superficiais geram um novo tipo de solidão, aquela que se esconde atrás de telas brilhantes e notificações intermináveis. A questão que precisa ser debatida é: será que estamos verdadeiramente conectados ou apenas iludidos pela proximidade virtual? A empatia, que antes era a base das relações humanas, parece estar se dissolvendo em meio à avalanche de informações e estímulos que disputam nossa atenção. Nos tornamos espectadores da vida dos outros, mas será que ainda sabemos ouvir, compreender e sentir verdadeiramente? O individualismo cresce, a comunicação se torna instantânea, mas os vínculos genuínos parecem enfraquecer. Para onde estamos caminhando? Estamos cultivando relações reais ou simplesmente nos tornando ilhas dentro de um oceano digital? Nesta reflexão, exploraremos os impactos do isolamento emocional e do enfraquecimento da empatia na era da tecnologia. Mais do que entender o problema, buscamos soluções para resgatar a humanidade que se esconde por trás das telas e reconstruir conexões que realmente fazem sentido. O isolamento invisível na era digital, quando a conectividade nos afasta. O isolamento emocional na sociedade contemporânea não acontece de forma repentina ou visível. Ele se infiltra silenciosamente, mascarado por interações constantes em redes sociais, aplicativos de mensagens e fóruns virtuais. Embora pareça que estamos sempre conectados, muitos experimentam uma solidão cada vez mais profunda, marcada pela ausência de interações verdadeiras e significativas. A superficialidade das conexões virtuais. O que antes era uma conversa presencial com trocas de olhares e gestos, hoje se resume a curtidas, emojis e respostas automatizadas. A comunicação tornou-se instantânea, mas nem sempre autêntica. Há uma necessidade constante de parecer ocupado e engajado, mas será que estamos realmente presentes? Um dos fatores que agravam esse cenário é o condicionamento à validação externa. As redes sociais criaram métricas para interações humanas. O número de curtidas, compartilhamentos e comentários tornou-se uma medida de aceitação social. Essa lógica gera um ciclo perigoso. Buscamos conexões não pelo afeto ou pela profundidade, mas pela aprovação. O medo de ser ignorado ou não se encaixar pode levar ao isolamento emocional, pois muitas pessoas passam a evitar conversas reais por medo da vulnerabilidade. O impacto da comparação e da pressão pela perfeição. O excesso de exposição a vidas aparentemente perfeitas também contribui para esse isolamento. Quando as redes sociais mostram apenas os momentos felizes, de sucesso e realização, criamos a ilusão de que todos ao nosso redor estão vivendo uma vida plena, exceto nós. Essa distorção nos faz sentir deslocados, levando à autoexclusão emocional. A pressão para corresponder a padrões irreais e a necessidade de manter uma imagem impecável acabam restringindo a espontaneidade e a sinceridade das relações. O medo da rejeição e do julgamento faz com que muitos prefiram interações superficiais em vez de conversas profundas, reforçando o ciclo de isolamento. O perigo das bolhas digitais e da falta de empatia. Além disso, um fenômeno preocupante ocorre no ambiente digital: o confinamento em bolhas de opinião. A tecnologia nos permite filtrar conteúdos que queremos consumir, limitando nossa exposição a pensamentos divergentes. Isso enfraquece nossa habilidade de compreender o outro, pois perdemos a oportunidade de dialogar com diferentes visões de mundo. Sem diversidade de ideias e sem o exercício da escuta ativa, a empatia se enfraquece. Nos tornamos menos pacientes, menos dispostos a entender dores e desafios que não nos afetam diretamente. Esse distanciamento emocional transforma nossa forma de interagir.
as relações se tornam cada vez mais transacionais e menos baseadas no afeto genuíno. Como romper o ciclo do isolamento digital? O primeiro passo para combater esse isolamento invisível é reavaliar a forma como nos conectamos. Pequenos gestos podem fazer a diferença. Marca de seleção branca: trocar interações virtuais por conversas reais. Um café, um encontro ou uma chamada de vídeo podem trazer proximidade genuína. Marca de seleção branca: refletir sobre o consumo de redes sociais. Reduzir o tempo de exposição a conteúdos que reforçam a comparação pode trazer alívio emocional. Marca de seleção branca: praticar a vulnerabilidade. Expressar sentimentos reais sem medo do julgamento fortalece os laços e incentiva conexões verdadeiras. Marca de seleção branca: resgatar a empatia. Buscar compreender diferentes perspectivas, ouvir com atenção e valorizar o contato humano além da tela. A tecnologia tem o poder de aproximar, mas cabe a nós decidir como usá-la. Se quisermos resgatar relações profundas e autênticas, precisamos reconhecer os sinais do isolamento invisível e agir para reconstruir conexões genuínas. Afinal, não basta estar conectado, é essencial sentir-se verdadeiramente próximo. A empatia está em extinção? O declínio da conexão humana. A empatia é um dos principais pilares das relações humanas, sendo essencial para compreender sentimentos, respeitar diferenças e construir conexões genuínas. No entanto, pesquisas recentes indicam que sua prática está diminuindo em diversas esferas da sociedade. Mas o que está causando essa transformação? O excesso de individualismo e a cultura da autovalorização. Na era da hiperindividualização, somos constantemente incentivados a focar em nossos próprios desejos, conquistas e autopromoção. O conceito de ser único e fazer sua própria jornada tem sido exaltado ao ponto de reduzir nossa preocupação genuína com o outro. Esse modelo pode levar a um distanciamento emocional, onde o interesse pelas dores e dificuldades alheias é substituído pela busca incessante pelo próprio sucesso. As redes sociais reforçam esse fenômeno. Muitas plataformas se tornaram vitrines de conquistas, moldando interações com base na necessidade de reconhecimento. Enquanto buscamos validar nossa imagem digital, a escuta ativa e o cuidado genuíno acabam sendo colocados em segundo plano. A digitalização das relações e o enfraquecimento da empatia. A comunicação digital facilitou interações, mas também impôs desafios à empatia. Sem expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal, perdemos nuances fundamentais da comunicação humana. Isso dificulta a capacidade de interpretar emoções, levando a interações mais impessoais. Além disso, a impaciência digital tornou-se comum. Se um conteúdo não agrada imediatamente, é descartado. Aplicamos essa mesma lógica às relações, tratando conversas e sentimentos como descartáveis. Como resultado, a empatia, que exige tempo e dedicação, se torna menos presente no cotidiano. O impacto dos conflitos digitais e a falta de diálogo real. A internet, inicialmente pensada como um espaço para troca de ideias, transformou-se em arenas de debate polarizado. Em muitos casos, as discussões online não têm como objetivo a compreensão mútua, mas sim a vitória sobre um argumento. Quando estamos constantemente tentando vencer uma conversa, acabamos perdendo a essência da empatia. O ato de ouvir para entender, e não apenas para responder, torna-se cada vez mais raro. Isso gera comunidades fragmentadas e reduz a capacidade de reconhecer a dor ou as necessidades do outro. Outro agravante é a despersonalização das interações. Através das telas, as pessoas muitas vezes deixam de enxergar o outro como um indivíduo real com emoções e fragilidades. Esse fenômeno contribui para a disseminação de discursos agressivos e para a falta de empatia em debates sociais. Como resgatar a empatia no mundo atual? Apesar do cenário desafiador, há caminhos para restaurar essa habilidade essencial. Marca de seleção branca: praticar a escuta ativa, ouvir sem interromper, compreender sem julgar e responder com empatia. Marca de seleção branca: valorizar interações presenciais. Encontros reais fortalecem vínculos e ajudam a interpretar melhor emoções.
Marca de seleção branca: criar espaços de diálogo respeitoso, buscar compreender diferentes perspectivas antes de impor opiniões. Marca de seleção branca: exercitar a empatia nas pequenas ações, gentileza no cotidiano, reconhecer o esforço alheio e oferecer apoio são formas de reconstruir conexões humanas. A empatia pode estar sob ameaça, mas não precisa desaparecer. Se reconhecermos sua importância e nos dedicarmos a cultivá-la, ainda há tempo para resgatar essa força essencial que nos torna verdadeiramente humanos. Como resgatar a empatia e fortalecer conexões? Diante de um mundo cada vez mais digitalizado e individualista, é essencial encontrar caminhos para resgatar a empatia e fortalecer vínculos humanos genuínos. Pequenas mudanças de comportamento e hábitos podem transformar significativamente a forma como nos conectamos uns com os outros. Priorize interações presenciais. Nada substitui o impacto de um encontro cara a cara. O contato físico, o tom de voz, os olhares e gestos fortalecem a comunicação de maneira incomparável. Estudos indicam que o cérebro humano libera ocitocina, um hormônio responsável pela sensação de bem-estar e conexão, em interações sociais físicas, algo que não ocorre na mesma intensidade no ambiente digital. Marca de seleção branca: dicas para fortalecer conexões presenciais. Agende encontros periódicos com amigos e familiares, evitando depender apenas de mensagens e chamadas. Tire um tempo para conversas profundas, sem distrações tecnológicas. Valorize gestos físicos simples, como apertos de mão, abraços e olhares atentos. 2. Consumo consciente de conteúdo. A era digital nos trouxe um bombardeio de informações, mas também isolou muitos de nós em bolhas ideológicas e emocionais. Algoritmos de redes sociais tendem a mostrar apenas conteúdos alinhados com nossas preferências, o que limita a exposição a diferentes perspectivas e reduz nossa capacidade de compreender o outro. Marca de seleção branca: dicas para ampliar a empatia no consumo de informações. Leia conteúdos diversos e explore diferentes pontos de vista sobre temas importantes. Evite o consumo excessivo de informações que reforçam apenas sua visão de mundo. Pratique o diálogo respeitoso, buscando entender opiniões diferentes antes de reagir. 3. Exercite a escuta ativa. Escutar não é apenas ouvir, é compreender, acolher e refletir. Muitas vezes, estamos tão focados em formular nossas próprias respostas que deixamos de absorver o que o outro realmente quer expressar. A escuta ativa é uma das práticas mais poderosas para fortalecer a empatia. Quando ouvimos sem interromper, sem julgar e sem buscar uma solução rápida, permitimos que o outro se sinta visto e validado emocionalmente. Marca de seleção branca: dicas para melhorar a escuta ativa. Foque no que está sendo dito, sem pensar na sua próxima resposta. Demonstre interesse com gestos, como acenos e contato visual. Evite interromper e respeite pausas e silêncios naturais. Pergunte com curiosidade genuína: como você se sente? Ou, o que posso fazer para te ajudar? 4. Pratique a gentileza diária. A empatia não é apenas sobre ouvir e entender, é sobre agir. Pequenos gestos de gentileza podem ter um impacto profundo na vida de alguém. Algo tão simples quanto um elogio sincero, um sorriso inesperado, ou mesmo perguntar como alguém realmente está pode mudar o dia de uma pessoa. A empatia nasce no reconhecimento do outro como um ser humano que, assim como nós, enfrenta desafios e tem suas próprias dores e alegrias. Marca de seleção branca: dicas para incorporar a gentileza no dia a dia. Dedique tempo para reconhecer e valorizar o esforço das pessoas ao seu redor. Pratique atos simples de solidariedade, como ajudar alguém sem esperar retorno. Demonstre gratidão regularmente. Um obrigado sincero pode ser mais poderoso do que se imagina. 5. Desenvolva a consciência digital. As tecnologias podem aproximar, mas precisam ser usadas com consciência. O excesso de interações online pode levar à superficialidade emocional, fazendo com que esqueçamos o valor das relações mais profundas. A reflexão sobre como utilizamos nossos dispositivos e redes sociais é essencial.
Se passamos mais tempo consumindo conteúdo do que interagindo de verdade, talvez seja a hora de reavaliar nossas prioridades emocionais. Marca de seleção branca: dicas para equilibrar o uso da tecnologia e fortalecer conexões reais. Estabeleça momentos do dia sem redes sociais, priorizando conversas reais. Troque mensagens vazias por ligações ou encontros presenciais sempre que possível. Use a internet para fortalecer conexões, mas não como substituição para relações reais. Considerações reflexivas: reconstruindo pontes humanas em um mundo fragmentado. O mundo ao nosso redor está em constante movimento, moldado por transformações sociais e digitais que redefinem a forma como nos conectamos. Em meio ao avanço da tecnologia, às dinâmicas de individualismo e ao enfraquecimento da empatia, a essência das relações humanas está sendo posta à prova. Mas há uma verdade inabalável: o poder de mudar essa realidade está em nossas mãos. Cada pequeno gesto de empatia, cada esforço para criar conexões genuínas, é uma oportunidade de transformar o mundo ao nosso redor. A escolha de ouvir, de acolher e de se preocupar com o outro não é apenas um ato de bondade, é uma atitude que reafirma nossa humanidade. Cultivar relações profundas e significativas é mais do que simplesmente fortalecer laços entre indivíduos, é nutrir o coração da sociedade, para que ela floresça como um espaço mais acolhedor, compreensivo e justo. Quando decidimos priorizar a empatia, ajudamos a reconstruir as pontes que nos unem, mesmo em tempos de desconexão. Agora, mais do que nunca, é necessário olhar para o outro com verdade e vulnerabilidade, resgatando o valor do contato humano. A tecnologia pode ser uma aliada, mas nunca deve substituir o que realmente importa: a presença, o cuidado e a escuta. Se queremos um futuro onde as relações sejam mais profundas e transformadoras, cabe a cada um de nós dar o primeiro passo. Um gesto, uma palavra, uma atitude juntos, podemos construir um amanhã em que a humanidade não apenas sobreviva, mas floresça em sua mais bela essência. Uma mensagem para vocês, querido A.S. Leitore, A.S. Hoje você foi convidado a refletir sobre um dos temas mais essenciais e desafiadores da nossa era: a empatia, a conexão humana e o impacto que temos no futuro das nossas relações. Mas essa reflexão não termina aqui, ela é apenas o início de um caminho de transformação e evolução que você, como indivíduo, pode trilhar. Você já parou para pensar no poder que existe em pequenas ações? No impacto de um olhar sincero, uma palavra acolhedora ou até mesmo um ato de gentileza inesperado? Esses gestos são capazes de transformar não apenas o dia de alguém, mas também a forma como você vê e vive o mundo ao seu redor. Imagine um futuro onde o individualismo cede espaço para a cooperação, onde as relações virtuais não substituem o contato humano, mas o complementam. Um futuro onde cada interação é movida pelo desejo genuíno de compreender, cuidar e amar. Esse futuro não é apenas uma utopia, é uma possibilidade concreta que começa com você. Então, permita-se olhar para o outro com mais profundidade. Ouça com o coração, conecte-se com a alma e ame com criatividade. Crie relações que não se baseiem apenas na troca, mas na construção de algo maior, um mundo onde a empatia é a força que nos une. E que ao final deste texto, você possa sair com uma pergunta viva em sua mente: como posso amar de forma mais verdadeira e impactante hoje? Que a resposta seja encontrada nas ações que você escolher realizar, pois é nelas que reside o maior poder do humano, o poder de amar com autenticidade. Você tem em suas mãos o potencial para ser um criador de conexões. E o mais incrível, as possibilidades são infinitas, tanto quanto sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor.